Por fim, chegamos ao último episódio, USS Callister Into Infinity. Bom, você já percebeu pelo nome que esse episódio dá continuidade ao popular episódio, aliás, um dos mais populares de toda a história de Black Mirror, que é o USS Callister, o episódio que ajudou o Jesse Plemons a ficar bem famoso. Hoje, inclusive, ele tem uma indicação ao Oscar. Naquela época, lá em 2017, parece que foi ontem, né? Mas não foi. Ele estava despontando para o sucesso com esse episódio. Só que a questão é a seguinte, esse episódio também é dirigido pelo Toby Haynes, que eu acho que nessa temporada deu uma bela derrapada. Eu acho que ele fala muito mais sobre uma questão comercial do que sobre uma questão narrativa e também de complemento à série. Porque os principais personagens, o Jesse Plemons, como eu falei, a Christian Milioti e também o Jimmy Simpson, eles se destacaram bastante de 2017 para cá. Ou seja, eles ganham uma nova roupagem, eles têm uma nova chance e principalmente o personagem do Jimmy Simpson, que fez séries como Pachinko, Matéria Escura e também Westworld. Ou seja, lá naquele episódio ele não tinha tanto destaque e agora ele ganha bastante destaque. Quando terminou aquele episódio, lembra? O personagem do Jesse Plemons fica totalmente perdido naquele universo que ele criou e ele não consegue mais sair de lá. E a Christian Milioti e os outros personagens entram na internet como um todo e agora eles vão ter uma nova vida. Ou seja, se eles estão presos lá, pelo menos eles vão conseguir explorar mais e tornar o seu clone, né, a sua vida como um clone, pelo menos digna e interessante, para não ficarem simplesmente presos nesse universo. Pois é, só que esse episódio teve um final muito interessante, teve um final feliz, para a gente resumir bastante. E o SS Callister Infinity tenta trazer um novo problema. E não só um novo problema, como também uma tentativa de redenção ao personagem do Jesse Plemons, que é o Bob. Vamos tentar ver uma outra faceta do Bob? Vamos tentar, vamos embarcar nessa. E o problema dessa vez é que esses personagens agora, dentro desse mundo, né, daquele mundo do jogo, eles se tornam personagens sem moedas, personagens que não existem, ou seja, eles vão jogar como personagens hackers contra personagens reais que pagam para estar nesse jogo. Então, para eles viverem dentro dessa lógica nova de games, né, nova da última década para cá, em que para jogar tu precisa cada vez mais gastar dinheiro real, uma arma custa moedas, um avatar custa moedas, qualquer outra coisa que tu tem que fazer ali dentro, tu não adianta só conquistar, tu precisa pagar. Né? Então, dentro dessa lógica de games, eles precisam roubar essas moedas de personagens reais para que eles consigam subsistir nesse mundo. A questão é que eles morrem de verdade. Se esses personagens que morrem e na vida real estão intactos, eles nesse universo, se eles morrerem, se eles forem atingidos, eles sangram. Se eles morrerem, eles morrem de verdade. Então esse é o grande desafio, que por si só já é bem interessante. E nesse meio tempo a gente vai ser apresentado a um outro Bob, ao Bob que foi criado apenas para criar esse universo. Lá pelas tantas a gente vai entender que na metade desse episódio é que o Bob, no início, o Bob real, precisava construir muitos universos para que esse jogo fosse rentável. E ele argumentou: eu sozinho não consigo. Então eles criaram um clone do Bob que ficou somente relegado lá dentro daquele universo, ou seja, ele é o núcleo do universo, a criar novos universos. Então ele faz isso todos os dias, repetidamente, de maneira muito solitária. Então a gente vai ter uma certa empatia por esse Bob, porque ele está sozinho lá, não é aquele Bob que escravizou os personagens, que deixou a Christian Milioti muda, né? Lembra que ele deixa a cara dela toda branca? Então a gente vai se conectar de uma forma a esse Bob. A questão é a seguinte, vamos aos finalmente, se você que assistiu esse episódio. Não existe uma redenção ao Bob, porque isso mostra mais uma vez um cara super tóxico. No final, ele de novo mostra que ele já era um incel, a palavra do momento, né? Ele já era um incel na vida real, seu clone é um incel e ele está fadado àquilo. Então, criar um outro episódio para dar uma outra faceta ao Bob, que nada mais é do que um clone de fato, é um tanto frustrante para quem assiste, né? Porque é mais do mesmo. E no final desse episódio, a gente ainda vai ter aquele desfecho super turbulento e estranho em que a personagem da Christian Milioti volta, né, para a realidade, mas com os personagens numa espécie de bug morando na cabeça dela. Isso soa um tanto trivial, né, meio bobo. Poxa vida, então que elimine eles de verdade, porque, vamos ser sinceros, não há empatia no mundo que faça a gente voltar para a vida real sabendo que tem pessoas na nossa mente que vão ver tudo que a gente faz. Poxa, não há nada mais interessante na vida do que ter a sua própria privacidade. E ali ela fere
todos os direitos de privacidade ficando com esses personagens na cabeça. Olha, eu vou dizer pra vocês, eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas eu acho que eu me suicidaria, mas eu não viveria com 3 ou 4 pessoas ali me incomodando todos os dias, decidindo o que que eu deveria comer, o que que eu deveria assistir, o que que eu deveria fazer. Enfim, esse é um final bobinho, mas voltando também ao personagem do Jesse Plemons, eu achei frustrante trazer de volta esse personagem, e aí de novo eu preciso frisar, parece simplesmente uma questão comercial trazer um cara que hoje é indicado ao Oscar, que hoje faz parte de grandes filmes, que faz filmes com o Scorsese, trazer ele simplesmente de volta para repetir as suas ações. Até parece uma questão meio limitada, né? Simplesmente uma pessoa não tem o direito de se transformar em outra, ou seja, até o clone dela está fadado a repetir os mesmos erros? Não sei, eu me senti bastante frustrado. E frisando, também corrobora com a minha ideia de que os episódios mais fracos dessa temporada são dirigidos pelo Toby Hines. Ele que fez um baita episódio de 2017 com o SS Callister, resolve voltar para fazer isso agora? Não precisava, né, Toby? Podia ter deixado lá esse episódio que a gente tem tanto apreço. E até vou ficar com medo agora de todas as sequências de episódios que tiverem de Black Mirror. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa playlist especial Black Mirror. Deixe seu comentário aí se você concorda, se discorda com a gente. E a gente vai tentar fazer outras maratonas de outras séries antológicas que estão chegando aí no streaming. Até o próximo vídeo.